Aí, pessoal, tudo beleza? Dicas da Rede hoje vai falar sobre um quadrinho que chegou recentemente ao Brasil e é uma produção que vai aí misturar México e Argentina. Eu estou falando de Pintamonos, um lançamento da editora Quadriculando. Pintamonos, escrito pelo roteirista mexicano Rodolfo Santuyo e desenhado pelo argentino Léo Sandler. E esse quadrinho aqui, gente, ele é muito bacana porque ele vai ter uma peculiaridade de trabalhar figuras históricas icônicas. No caso aqui, Diego Rivera e Davi Siqueiros, junto com Frida Kahlo. Ele vai pegar esses personagens que, na maioria das vezes, quando eles aparecem em romances ou até mesmo histórias em quadrinhos, a gente vê sempre por um viés político e dramático. E aqui o Santuyo trabalha o lado cômico. Ele se permitiu essa licença poética e construiu 4 histórias curtinhas muito divertidas, que se você gostar de história e se você gostar da Frida Kahlo e de todo o movimento dos muralistas mexicanos, você vai se esbaldar. Então, só para retomar aqui o que foi o movimento do muralismo mexicano. É um movimento estético e também diria sociopolítico que acontece a partir da década de 1920 no México. E esse movimento, ele primava por tirar a arte dos museus e dos recônditos, né, mais escondidos e das casas das famílias mais ricas e poderosas, para colocar essa arte na rua. Então, se faziam grandes murais que podiam ser vistos e apreciados por todo mundo, por todas as classes e camadas sociais. E, com isso, eles queriam trazer para a arte uma pegada educativa. E essa pegada educativa, o ponto principal dela é resgate e de orgulho ao passado indígena mexicano. E também enfocar toda a força e importância dos agricultores para a sociedade mexicana, principalmente ali da década de 1920. Então, eles, né, tanto os 3 exponentes aí do muralismo mexicano, que foi o Diego Rivera, o Davi Siqueiros e o José Orozco, eles tentaram fazer isso. Eles, em algumas vezes, sintetizavam a história do México em grandes painéis. Ou então eles pegavam um recorte preciso, né, tipo Revolução Mexicana, iam trabalhar, ou então somente os trabalhadores no campo fazendo todas as suas atividades, né? Então, fazendo com que o povo mexicano tivesse orgulho de suas raízes e do que suas raízes o levou a fazer, o levou a ser, certo? E claro que junto com esses 3 expoentes aí que eu citei, aparece aí a Frida Kahlo, que por si só já tem uma história muito marcante de dor e de arte profunda, e ela foi esposa do Diego Rivera, né? E nessas 4 histórias que a gente tem aqui em Pintamonos, que 3 delas vão se passar na década de 1940, ainda quando Trotsky estava exilado no México, certo? E a última se passa no enterro da Frida Kahlo, em 1954. Então, em Pintamonos, o que é que o Santuyo fez? Ele pegou essa rivalidade entre o Siqueiros e o Rivera e ele vai justamente transformar numa história muito engraçada
que é a história que abre aqui o Pintamonos, duelo em Ixtacalco. E eu quero também mostrar para vocês que sempre vai ter o título da história e embaixo um desenho que faz menção ao tema ou alguma coisa importante da história, né? E aqui vai ser o duelo de armas entre Rivera e Siqueiros, que eles discutiam por muitas coisas, certo? Primeiro porque o Rivera era da vertente comunista trotskista, enquanto que o Siqueiros era stalinista, né? Então tinha esse viés ideológico que já fazia com que eles entrassem em choque. Tinha a questão toda da inveja do artista, né? Um invejava a arte e as técnicas do outro, e também vai ter aí, no meio disso tudo, a própria Frida Kahlo, que, apesar de ser casada com o Rivera, mas o Siqueiros gostava dela e, às vezes, né, fazia por onde mostrar o seu sentimento, o seu amor. Então, essa primeira história aqui vai brincar com essa discussão verborrágica deles, que aqui vai às vias de fato, né? Vai ser travada com duelos armados. A segunda história, para mim, é a melhor de todas, tá? É Investigação em Coyoacán, que vai mostrar o assassinato do Trotsky numa linha assim extremamente original e cômica. E olha aqui o desenho que vai simbolizar essa história: o revólver e uma picareta, certo? Essa história aqui para mim é sensacional. A terceira história se passa em 1941, né? E se chama Mural em Dom Torquato, e pega mesmo uma história que aconteceu, que foi quando o Siqueiros ele vai até a Argentina e vai aceitar o convite do Botana para pintar um mural em sua casa. Então, pela primeira vez, o Siqueiros ele vai aceitar fazer uma arte que não seja das ruas, para as ruas, para o povo, certo? E esse mural é muito, muito bonito. Só que o Santuyo, ele vai colocar aqui uma história muito, muito louca, né? Quando a Blanca, ela chama os Siqueiros de volta à Argentina, porque algumas pessoas sabem que ela é amante do Botana e estão chantageando ambos. E aí a Blanca quer que o Siqueiros dê um jeito naquela situação. E o Siqueiros vai dar um jeito, tá? E, claro, vai aproveitar para meio que se vingar, né, do homem que roubou a sua esposa. Então, é muito, também muito engraçada essa história aqui. E a última história, Velório no Centro Histórico, que aqui a gente já tem, né, a foice e o martelo, se passa justamente no sepultamento e enterro da Frida Kahlo em 1954. Olha só que linda aqui, ó, a página de abertura, né, que é a Frida aí com a bandeira do comunismo, do Partido Comunista Mexicano. E aqui, lembra que eu falei, né, que Rivera, ele era de uma linha comunista trotskista, enquanto o Siqueiros era mais stalinista? Aqui, e ambos foram expulsos do Partido Comunista Mexicano, certo? Então, aqui, o Siqueiros, ele vai boicotar um documento onde o Rivera, tipo, tá tentando mostrar aí tudo que ele fez em prol do Partido Comunista para tentar ver se ele é aceito de volta no partido, né? E o Siqueiros vai tentar boicotar
Isso aí. E o final dessa história, ele remete à primeira história. Então, assim, é muito bacana, certo? O que o Santuyo e o que o Sandler fizeram aqui em Pintamonos, né? Essa arte em preto e branco aqui, muito bonita, do Léo Sandler, que ajuda a contar essas histórias, que, como eu já disse, de uma verve cômica muito forte, e que é o charme de Pintamonos, né? Pegar a rivalidade entre o Rivera e os Siqueiros, toda a questão política também que envolvia essa rivalidade, a questão amorosa, e transformar em 4 grandes brincadeiras, certo? Tirando todo aquele peso de dramaticidade que a história real nos conta e nos mostra, certo? Claro que o viés político não tinha como ser limado, né? O viés político vai estar aqui presente, porque eram comunistas mesmo de carteirinha e lutavam sempre em prol do povo, em bem do povo, do coletivo, certo? E o nome Pintamonos é uma curiosidade à parte, porque era um termo que, principalmente nessa época aqui onde a história se passa, era um xingamento, era como equivalente ao que a gente tem aqui no Brasil, tipo de seu pintor de rodapé, certo? Era quando você queria dizer que um artista era menor, fosse um artista plástico, um muralista, um desenhista, você dizia que ele era um pintamonos, né? É aquele artista que só pinta macaquinho, só pinta coisas fúteis, coisas simples. E depois, esse termo que tinha uma vertente extremamente pejorativa, ele se transforma em algo bacana, certo? Então, é interessante também a gente ver como o contexto histórico, ele vai mudar algumas coisas na oralidade, certo? Alguns sentidos de algumas palavras. Então, a dica de hoje, né? A dica da rede de hoje é esse quadrinho sensacional, Pintamonos, do Santuyo e do Sandler, que ganhou aí o prêmio Carlos Trio de melhor roteirista para o Santuyo no ano passado, né, em 2020. E é um primor ler. Se você gostar de história, essas histórias aqui têm ainda um sabor mais adocicado. E fiquem de olho na editora Quadriculando, do Tiago Modenese, que é do nosso vizinho aqui, né, Pernambuco, porque é uma editora que está trazendo muita coisa boa para o Brasil, quadrinhos do Peru, né, esse quadrinho aqui que é uma mistura aí de México com Argentina, e está trazendo, principalmente através da revista eletrônica Gibi, que está em campanha de financiamento coletivo no Catarse, quadrinhos de toda a América Latina e da Iberoamérica como um todo. Então, são artistas que a gente nunca nem tinha ouvido falar e que têm trabalhos espetaculares. Artistas do Equador, da República Dominicana, de Cuba, certo? Da Venezuela, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia. Então, assim, apoiem a Quadriculando, apoiem a Gibi e toda essa proposta de trazer esse material muito, muito gostoso de ler, com uma vertente histórica também bastante profunda, porque o Tiago Modenese é historiador, é professor de história. Então, assim, estava fazendo falta hoje no Brasil esse tipo aqui de material. Então, parabéns a Quadriculando. Valeu, pessoal. Até a próxima.